Você se lembra daquele momento, não é? Talvez não de forma consciente, mas seu corpo, ele sim, se lembra. Era um momento de felicidade, de alegria genuína. Talvez você tivesse acabado de ganhar algo importante. Talvez estivesse dando gargalhadas com seus amigos. Talvez tivesse conquistado uma pequena vitória, daquelas que fazem o coração de uma criança brilhar como o sol. E então, seus olhos encontraram os dele, os olhos do seu pai. E naqueles olhos, você viu algo que simplesmente não se encaixava. Não era orgulho, não era alegria compartilhada. Era algo mais, algo denso, sombrio, algo que fez a sua felicidade murchar. Era irritação, desconforto. Talvez até mesmo algo para o qual você não tinha palavras naquela época, mas que agora, adulto, você reconhece com clareza. Era inveja, pura e simples. Carl Jung, uma das maiores autoridades da psicologia moderna, dedicou décadas ao estudo desse fenômeno. Pais que, de alguma forma, não conseguem suportar a felicidade dos próprios filhos. E o que ele descobriu vai mudar para sempre a forma como você entende a sua infância. E os padrões de comportamento que você carrega até hoje. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar por que seu pai reagia dessa forma. Vou revelar a ferida oculta dentro dele. Aquela ferida que tornava a sua alegria simplesmente insuportável. E vou te mostrar como essa dinâmica familiar moldou a sua capacidade de ser feliz, décadas depois de você ter saído da casa dele. Mas antes de tudo, é fundamental que você entenda uma coisa. O que eu vou te dizer aqui não é para te induzir a odiar o seu pai. É para te ajudar a finalmente entender o que aconteceu. E entender é o primeiro passo para a sua libertação. Vamos começar com uma verdade, que pode ser um pouco desconfortável. Nem todo pai consegue amar o filho da maneira que o filho necessita. E isso não é um julgamento moral. É uma simples observação clínica. Algumas pessoas se tornam pais sem terem resolvido suas próprias questões internas, suas próprias feridas. E quando você é um adulto machucado, tentando criar uma criança, você, inevitavelmente, transfere a sua dor para ela. Jung chamou esse processo de transmissão intergeracional de trauma. A ferida que seu pai carrega não nasceu com ele. Ela foi transmitida pelo pai dele, que por sua vez a recebeu do pai anterior, e assim por várias gerações. Mas isso não significa que você precisa continuar essa corrente de dor. Você pode quebrá-la. Agora vamos entender o mecanismo específico. Por que a sua felicidade, em particular, incomodava tanto o seu pai? A resposta reside em algo que Jung chamou de sombra. A sombra é tudo aquilo que uma pessoa rejeita em si mesma. Todas as partes que ela considerou inaceitáveis. Todos os desejos que ela reprimiu. Todas as emoções que ela enterrou no fundo da alma. Para muitos homens da geração do seu pai, a felicidade era uma dessas coisas rejeitadas. Pense no contexto em que seu pai cresceu. Provavelmente ele foi ensinado que homem não chora, que demonstrar alegria é sinal de fraqueza, que a vida é dura e que você precisa ser mais duro ainda, que celebrar é perda de tempo, que felicidade é coisa de gente fraca. Essas mensagens não desaparecem. Elas não somem do nada. Elas vão para a sombra, e lá elas fermentam, se transformam em ressentimento, em amargura, em inveja de qualquer pessoa que consegue sentir o que ele foi proibido de sentir. E então, você nasceu. Uma criança que ria sem motivo aparente, que se alegrava com as pequenas coisas da vida, que celebrava vitórias bobas como se fossem verdadeiras conquistas épicas, que sentia felicidade de forma pura, sem filtro.
sem vergonha alguma. Você era tudo aquilo que ele foi ensinado a não ser. E isso era insuportável para ele. Não porque houvesse algo de errado com você, mas porque você era um espelho constante de tudo aquilo que ele perdeu. Cada vez que você demonstrava alegria, você o lembrava de uma capacidade que ele havia assassinado dentro de si mesmo, décadas atrás. Você era a prova viva de que era possível ser feliz. E isso tornava a infelicidade dele uma escolha, e não um destino inevitável. Essa é a verdade que a maioria das pessoas jamais entende sobre pais que não toleram a felicidade dos filhos. Não é sobre o filho. É sobre a incapacidade do pai de confrontar a sua própria dor. Mas o filho não sabe disso. O filho, especialmente quando é apenas uma criança, só sabe de uma coisa: quando eu sou feliz, algo ruim acontece. Deixe-me te mostrar como isso se manifesta na prática, no dia a dia. Você chega em casa super empolgado com uma nota boa que tirou na escola. Em vez de comemorar com você, seu pai encontra algo para criticar. Ah, podia ter sido melhor. Por que você não tirou 10? Seus primos tiram notas muito melhores do que você. Você está dando risada com seus amigos. Seu pai interrompe a brincadeira. Manda você fazer alguma tarefa chata, reclama do barulho. Te olha com aquela cara de desaprovação que você conhece tão bem. Você conquista algo que queria muito. Em vez de celebrar a sua conquista, seu pai minimiza. Ah, isso não é nada. Espere até você enfrentar a vida real de verdade. Não sei por que você está fazendo tanta festa por causa disso. Você está simplesmente de bom humor, sem motivo aparente. E seu pai encontra uma forma de estragar o seu dia. Uma crítica, um comentário ácido, uma tarefa impossível de ser realizada. Qualquer coisa para tirar o brilho dos seus olhos. Com o tempo, você aprende, não de forma consciente. Seu cérebro primitivo, aquele que existe para garantir a sua sobrevivência, faz uma conexão simples e direta. Felicidade, punição. Felicidade, rejeição. Felicidade, perigo. E você começa a sabotar a sua própria alegria, antes que alguém faça isso por você. Isso te soa familiar? Se sim, você não está sozinho nessa. E o que eu vou te mostrar agora é como esse padrão de comportamento se manifesta na sua vida adulta. Primeiro sinal, você tem dificuldade em aproveitar momentos bons. Quando algo bom acontece, em vez de celebrar e aproveitar o momento, você espera o próximo desastre. Você procura o problema escondido. Você não consegue relaxar na felicidade, porque aprendeu que a felicidade é temporária e que sempre será seguida de dor. Isso não é pessimismo, é programação. Seu sistema nervoso foi condicionado a associar alegria com perigo. Então, ele te mantém em estado de alerta constante, mesmo quando não há ameaça alguma. Segundo sinal, você se sabota quando as coisas estão indo bem. Relacionamento amoroso bom demais? Você arranja uma briga por motivos banais. Carreira profissional progredindo rapidamente? Você comete um erro inexplicável que coloca tudo a perder. Período de paz e tranquilidade. Você cria um drama do nada. Isso parece loucura quando você observa de fora, mas faz todo o sentido quando você entende a sua programação interna. Você aprendeu que felicidade é perigosa. Então, quando você se aproxima demais dela, uma parte de você puxa o freio de emergência. É mais seguro se manter em um nível baixo de infelicidade constante do que arriscar a queda de uma felicidade real. Terceiro sinal, você sente culpa quando está feliz. Não uma culpa racional, mas uma culpa profunda, visceral, que não faz sentido algum do ponto de vista lógico. Você conquista algo bom,
E em vez de alegria, você sente que não merece. Você está se divertindo. E de repente, se lembra de todas as pessoas que estão sofrendo no mundo. Você está em paz. E sente que deveria estar fazendo algo produtivo e útil. Essa culpa não é sua. Ela foi instalada em você. Cada vez que seu pai punia a sua felicidade, ele estava te ensinando que alegria é errado, que você não tem o direito de se sentir bem, que a sua função é trabalhar, sofrer, suportar, nunca celebrar. Quarto sinal, você atrai parceiros amorosos que replicam o padrão. De forma inconsciente, você busca pessoas que reagem à sua felicidade da mesma forma que seu pai reagia. Parceiros que ficam desconfortáveis quando você está bem, que encontram formas sutis de diminuir as suas vitórias, que parecem preferir você triste ou neutro do que genuinamente alegre. Isso não é coincidência. É o inconsciente buscando o familiar. Você foi programado para associar afeto com esse padrão específico. Então, quando encontra alguém que te permite ser feliz, algo parece errado. Falta química, falta intensidade, falta aquela tensão familiar que seu sistema nervoso reconhece como amor. Se você se reconheceu em algum desses sinais, preciso que você entenda algo crucial antes de continuarmos. Nada disso é sua culpa. Você era uma criança. Você estava fazendo o que crianças fazem, sendo feliz. A reação do seu pai era sobre ele, não sobre você. Você não fez nada errado. Você nunca fez nada errado. Mas agora, você é adulto. E como adulto, você tem o poder de reescrever essa programação. Antes de falar sobre como fazer isso, preciso explicar algo que Carl Jung considerava essencial. A ferida do seu pai, entender a ferida dele, não é para desculpar o comportamento. É para você parar de carregar uma culpa que nunca foi sua. Seu pai, provavelmente, teve um pai parecido. Ou pior, a geração dele foi criada com mensagens ainda mais brutais sobre masculinidade. Homem não chora. Homem não demonstra fraqueza. Homem trabalha, provê, suporta. Felicidade é luxo. Emoção é defeito. Essas mensagens criaram homens emocionalmente mutilados. Homens que enterraram sua capacidade de alegria tão profundamente, que esqueceram que ela existia. Homens que se tornaram incapazes de tolerar em outros aquilo que não conseguem acessar em si mesmos. Carl Jung falava sobre isso em termos de projeção da sombra. Aquilo que você não consegue aceitar em si mesmo, você persegue nos outros. Seu pai não conseguia aceitar sua própria capacidade de felicidade. Então ele perseguia a sua. Cada vez que ele destruía sua alegria, ele estava, inconscientemente, tentando destruir um reflexo de algo que ele mesmo havia perdido. Era uma forma distorcida de aliviar a própria dor. Se eu não posso ser feliz, você também não pode. Isso é trágico para ele e para você. Mas a tragédia dele não precisa ser sua sentença perpétua. Agora, vamos falar sobre cura. Porque entender é importante, mas não é suficiente. Você precisa de ferramentas práticas para desfazer décadas de programação. Se você chegou até aqui, isso mostra que você está levando esse processo a sério. Antes de continuar, quero te dizer que esse canal é dedicado exatamente a isso. A ajudar pessoas a entenderem e curarem heranças emocionais da infância. Se inscreva para não perder os próximos vídeos. Agora, as ferramentas. A primeira ferramenta é o que Carl Jung chamou de testemunho consciente. Isso significa começar a observar.
sem julgamento. Quando você sabota sua própria alegria genuína. Quando algo bom acontece e você automaticamente procura o problema. Quando você está alegre e de repente se sente culpado. Quando você está prestes a celebrar e uma voz interna diz que você não merece. Não tente mudar nada ainda. Apenas observe, note, traga para a consciência. O que você não percebe, você não pode mudar. O simples ato de notar esses padrões já começa a enfraquecer o poder que eles têm sobre você. A segunda ferramenta é a reparentalização. Isso pode parecer estranho no início, mas é uma das técnicas mais poderosas que existem para curar feridas de infância. A ideia é simples. A criança dentro de você ainda existe. Ela ainda está esperando a aprovação que nunca veio. Ela ainda está pedindo permissão para ser feliz. O trabalho de reparentalização é você, adulto, dar a essa criança o que seu pai não pôde dar. Na prática, funciona assim. Quando você conseguir algo e sentir aquela culpa automática, pause, feche os olhos. Imagine você criança, animado com a conquista, olhando para você, esperando uma reação. E então, dê a reação que você precisava, diga, em voz alta se puder, ou mentalmente, estou muito orgulhoso de você. Você merece isso. Está tudo bem celebrar. Sua alegria é linda. Você tem todo o direito de ser feliz. Isso vai parecer artificial no começo, talvez até ridículo. Seu crítico interno, que tem a voz do seu pai, vai protestar. Vai dizer que isso é bobagem, vai tentar te fazer parar. Faça assim mesmo, com repetição, algo começa a mudar. Você está criando novas conexões neurais, está ensinando ao seu sistema nervoso que felicidade pode ser segura. Está dando à criança ferida dentro de você o que ela sempre precisou. A terceira ferramenta é a prática deliberada de alegria. Seu pai te ensinou que felicidade é perigosa. Você vai ensinar a si mesmo o contrário, deliberadamente, repetidamente, até que a nova programação substitua a antiga. Comece pequeno. Encontre algo que te dá prazer genuíno. Pode ser qualquer coisa. Uma música, uma caminhada, um café pela manhã, um hobby abandonado. E então, pratique estar presente nesse prazer, sem culpa, sem esperar o outro sapato cair, sem procurar problemas. Apenas esteja lá, na alegria, por alguns minutos. No início, vai ser desconfortável. Seu sistema nervoso vai se agitar, vai parecer errado, vai parecer perigoso. Isso é normal. É seu condicionamento antigo resistindo à mudança. Continue. Com o tempo, você vai perceber que a alegria não traz punição, que você pode ser feliz. E nada de ruim acontece. Que o padrão que seu pai instalou era uma mentira. Uma mentira baseada na dor dele, não na realidade. A quarta ferramenta é talvez a mais difícil. É luto. Você precisa fazer luto pelo pai que você precisava e não teve. Isso não significa odiar seu pai real. Significa reconhecer que havia uma versão ideal de pai que você precisava. Um pai que celebraria suas vitórias, que ficaria feliz com a sua alegria, que te ensinaria que a alegria é seu direito de nascença. Você não teve esse pai, e isso dói. Permitir-se sentir essa dor é parte essencial da cura. Muitas pessoas pulam essa parte, tentam ir direto para o perdão, para a superação, para seguir em frente. Mas dor não processada não desaparece. Ela se transforma em padrões, em sabotagem, em incapacidade de ser feliz. Chore pelo pai que você precisava. Sinta raiva pelo que você não recebeu. Reconheça o vazio que foi deixado.
Só depois de sentir completamente é que você pode começar a preencher. A quinta ferramenta é a mais contraintuitiva. É compaixão pelo seu pai. Não estou pedindo que você desculpe o comportamento dele. Não estou pedindo que você finja que não doeu. Estou pedindo algo muito mais difícil. Que você veja a dor por trás da dor que ele causou. Seu pai foi uma criança também. Uma criança que provavelmente passou pelo mesmo que você. Ou pior. Ele tinha um garotinho dentro dele que também queria ser feliz. Que também foi punido por isso. Que também aprendeu que alegria era errado. A diferença é que ele nunca teve acesso a informações como essas. Nunca teve oportunidade de entender o que aconteceu. Nunca pôde fazer o trabalho que você está fazendo agora. Ele passou a vida inteira perpetuando um ciclo que ele simplesmente não sabia como quebrar. Isso não justifica, claro, mas explica muito. E quando você consegue enxergar a sua figura paterna como um homem ferido, que feriu porque não sabia agir diferente, algo muda dentro de você. A raiva não desaparece por completo, mas perde um pouco do seu poder. O ressentimento começa a afrouxar as garras. Você começa a perceber que pode quebrar esse ciclo, que a ferida dele não precisa ser a sua herança permanente, que você tem a capacidade de fazer diferente. Agora, deixa eu te contar o que acontece quando você faz esse trabalho. Carl Jung dedicou décadas observando pessoas que curavam suas feridas de infância, e o que ele via era incrivelmente consistente. Essas pessoas não se tornavam perpetuamente felizes, não viravam seres sem problemas, sem dor, sem desafios. A vida continuava sendo a vida, mas havia uma diferença fundamental. Elas conseguiam sentir alegria, sem culpa. Conseguiam celebrar vitórias, sem esperar por uma punição iminente. Conseguiam estar presentes em momentos bons, sem aquela ansiedade paralisante de que algo ruim viria em seguida. Elas tinham recuperado algo que foi roubado delas na infância. O direito de serem felizes. E aqui está o que mais me impressiona. Quando essas pessoas tinham filhos, elas não repetiam o padrão. Conseguiam celebrar a alegria dos filhos genuinamente. Conseguiam se alegrar com as vitórias das crianças. Conseguiam estar presentes na felicidade, sem aquela sombra densa de inveja ou desconforto. O ciclo parava com elas. Isso é o que você pode fazer. Não apenas por você, mas por todos que vierem depois. Cada pedaço de cura que você conquista é um pedaço de dor que não será passado adiante. A sua figura paterna não pôde fazer esse trabalho. Talvez não tivesse as ferramentas necessárias. Talvez não tivesse a consciência. Talvez a dor fosse grande demais e as defesas forte demais. Mas você pode. Você está aqui. Você está assistindo a este vídeo. Você está fazendo o trabalho de cura. Isso já te diferencia, inacreditavelmente. Agora, preciso te contar sobre algo que Carl Jung descobriu e que muda tudo. Ele percebeu que filhos de pais que não toleravam a felicidade desenvolviam um padrão específico, que ele chamou de êxito proibido. Funciona assim. Você cresce aprendendo que a sua alegria causa dor, que suas vitórias incomodam, que o seu sucesso ameaça. Então, você internaliza uma regra invisível. Eu não posso superar a minha figura paterna. Isso se manifesta de formas que parecem não ter conexão. Você tem medo de ganhar mais dinheiro do que ele ganhou, mesmo que ele não esteja mais presente, mesmo que ele tenha falecido. A regra permanece. Você sabota promoções no trabalho, recusa oportunidades incríveis, mantém um teto invisível sobre o seu próprio sucesso.
Você tem medo de ser mais feliz em relacionamentos amorosos do que ele foi. Se o casamento dele era infeliz, uma parte de você acredita que não tem direito a um relacionamento melhor. Você escolhe parceiros problemáticos, cria drama desnecessário, garante que a sua vida amorosa tenha pelo menos a mesma dose de sofrimento que a dele. Você tem medo de realizar sonhos que ele não realizou. Se ele tinha um sonho abandonado, você, inconscientemente, abandona os seus também. É uma forma distorcida de lealdade, uma solidariedade com a frustração dele. Esse padrão é devastador, porque opera completamente no inconsciente. Você não decide conscientemente sabotar o seu sucesso. Você simplesmente faz. E depois, não entende por que continua batendo no mesmo teto, cometendo os mesmos erros, parando no mesmo ponto. Agora que você sabe, pode começar a observar. Pergunte a si mesmo, em que áreas da minha vida eu me limito, sem razão aparente? Onde está o teto invisível do meu sucesso? O que eu não me permito ter ou ser? As respostas geralmente apontam para o êxito proibido, para regras que você absorveu, da incapacidade da sua figura paterna, de tolerar que você fosse mais feliz, mais bem-sucedido, mais realizado do que ele. A boa notícia é que regras inconscientes perdem poder. E quando se tornam conscientes, o simples ato de ver o padrão já começa a enfraquecê-lo. Outra coisa que Carl Jung observou é que filhos de pais assim frequentemente desenvolvem o que ele chamou de complexo de culpa existencial. É uma culpa que não está conectada a nada específico que você fez. É uma culpa por existir, por ocupar espaço, por ter necessidades, por estar vivo. Essa culpa vem de anos, absorvendo a mensagem de que a sua presença, especialmente a sua presença feliz, era um fardo, um incômodo, uma ofensa. Crianças são esponjas emocionais. Elas absorvem o que está no ambiente, sem filtro. Se o ambiente dizia que a sua alegria era um problema, você internalizou que você é um problema. Essa culpa existencial se manifesta de várias formas. Você se desculpa excessivamente por coisas que não precisam de desculpa, por ocupar espaço, por ter opiniões, por existir. Você minimiza as suas próprias necessidades, age como se as suas necessidades fossem menos importantes que as de todos os outros. Coloca-se sempre por último. Sente-se egoísta, por querer qualquer coisa para si mesmo. Você carrega um peso indefinido, uma sensação de que algo está errado com você, mas você não sabe o quê. Uma impressão de que está em dívida com o mundo, mas não sabe por quê. Nada disso é verdade. Você não é um problema. A sua existência não é um fardo. As suas necessidades são tão válidas quanto as de qualquer outro ser humano. Mas desaprender essa culpa leva tempo, requer repetição, requer que você, conscientemente, repetidamente, diga a si mesmo: eu tenho direito de existir. Eu tenho direito de ter necessidades. Eu tenho direito de ser feliz. No começo, vai parecer mentira. O seu condicionamento vai resistir. A voz da sua figura paterna internalizada vai protestar. Continue assim mesmo. Persista. A neurociência moderna confirma o que Carl Jung intuiu décadas atrás. O cérebro muda com repetição. Novas conexões se formam. Velhos padrões enfraquecem. É possível reescrever a programação, mas você precisa fazer o trabalho. Ninguém pode fazer por você. Carl Jung tinha uma frase sobre pais e filhos que me acompanha sempre.
Ele disse: nada influencia mais uma criança do que a vida não vivida dos pais. A sua figura paterna não conseguiu viver plenamente. Não conseguiu sentir alegria sem culpa. Não conseguiu celebrar sem vergonha. E essa incapacidade transbordou para você. Mas você tem algo que ele talvez não tenha tido: consciência, acesso à informação, ferramentas. Você pode fazer diferente. Cada vez que você se permite ser feliz, você está curando, não apenas a si mesmo, está curando a ferida que veio antes de você, está quebrando uma corrente que atravessa gerações. Cada vez que você celebra uma vitória, sem culpa, você está dizendo ao universo que o ciclo para aqui, que você não vai passar adiante o que recebeu, que seus filhos, se você tiver, vão crescer sabendo que a alegria deles é bem-vinda. Isso é poder, isso é transformação, isso é o que Carl Jung chamava de individuação. O processo de se tornar quem você realmente é, livre das feridas e programações que recebeu. Você está no caminho. O simples fato de você ter chegado até aqui já mostra isso. Agora, é sobre continuar, um dia de cada vez, uma escolha de cada vez, uma permissão para a alegria, a cada instante. A pergunta que eu te deixo é essa: você está pronto para recuperar o seu direito de ser feliz? Está pronto para parar de carregar uma dor que nunca foi sua? Está pronto para quebrar um ciclo que se arrasta por gerações? Se este vídeo te tocou, se você se reconheceu nessa história, não é coincidência, há uma razão, um propósito para você estar aqui. Inscreva-se neste canal, porque todo o conteúdo que produzimos é sobre esse processo de cura, de autoconhecimento profundo. E me conta nos comentários qual foi o momento, aquele instante crucial em que você percebeu que seu pai, sua figura paterna, não conseguia lidar com a sua felicidade, sua história. Acredite, pode ajudar muitas outras pessoas que estão passando exatamente pela mesma situação. Compartilhe sua experiência. Muito obrigado por assistir até o final. Isso me mostra que você está verdadeiramente comprometido com a sua própria cura, com a sua jornada de transformação. Até o próximo vídeo. E lembre-se sempre, sua alegria é seu direito de nascença. Ninguém, nem mesmo seu pai, sua figura paterna, tinha o direito de tirá-la de você. Se seu pai não conseguiu te dar a permissão para ser feliz, dê a si mesmo. Você merece.